Processo de habilitação. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos quanto à espécie são classificados em... as espécies de veículos são passageiro, carga, misto. E aí tem um macete, cara. Você vai fazer o seguinte, ó. PCM com TEC. PCM com TEC. TEC. Eu tinha que escrever para baixo aqui, mas não vai dar. TEC. Isso. PCM com TEC. Lembra disso? Deixa eu apagar essa rabisquinha que eu fiz aqui. Pera aí. Borracha, apaguei aqui. Aí. PCM com TEC. Falou lá na sua prova. Classificação de veículo quanto à espécie, lembra do PCM com TEC. Classificação de veículo quanto à espécie, PCM com TEC. P, passageiro. C, carga. M, misto. Com, competição. T, tração. E, especial. C, coleção. Professor, mas eu não vou lembrar que P é passageiro, C é coleção. Não precisa, é só você procurar. Para classificar quanto à espécie, tem que ter essas iniciais. Vamos ver? Letra P, passageiro. Achei aqui. Letra C é carga. Cadê? Ah, tem corrida, me confundiu. Deixa aqui. Aqui tem aluguel, veículo de aluguel. Tem letra A aqui, gente? PCM com TEC. Tem letra A aqui? Não tem. Já achei um aqui que não tem dentro do PCM com TEC, então não é espécie. Já eliminei a letra A. Se eu estava em dúvida aqui no de corrida, já eliminei. Bora continuar analisando? Oficial, letra O. Tem alguma letra O aqui, ó? PCM com TEC. PCM com TEC. Não tem nenhuma começando com a letra O. P, C, C de novo, T, E e C de novo. Ó. PCM com TEC. Oficial não é espécie de veículo. Pode eliminar. Não vou nem ler o resto. Ó. Só prendendo uma setinha você já vem eliminando. Ó. Bora mais uma. Automotor. Tem algum aqui que começa com A? Não tem. Então já elimina aqui. Já nem leio o resto. Ó. Só com o PCM com TEC. Lembrei que espécie é o PCM com TEC. Em vez de eu ter que decorar que é passageiro, carga, misto, competição, tração, especial e coleção, eu decoro só o PCM com TEC. Bem mais fácil, né? E aí eu já vou eliminando. Ó. Bora ver agora? Passageiro. Tem aqui, tem aqui. Carga. Tem aqui, tem aqui. Misto. Tem aqui, que é o M, né? E tem aqui. Competição. É o com aqui, ó. Ó, tem aqui e tem aqui. Ok. Tração, tem aqui e tem aqui, ok. Especial, tem aqui, que é o letra E, e tem aqui. E coleção, que tem aqui e tem ali, ok. Viu como é que fechou? Como é que bateu? Não tem erro. É só aprender o macete e partir para o abraço. Tem que decorar o macete, né? Letra D é a resposta. Questãozinha de mecânica aí. Qual destes, faltou o S aqui, não é um tipo de freio comum em veículos? Mecânico, freio mecânico existe no veículo? Existe e é comum. Hidráulico é um tipo de freio que existe em veículos? Existe e é comum. Hidrovácuo existe? Sim, existe e é comum. Magnético, se existe eu não sei. Freio magnético, é possível que sim, né? Por ímãs, por exemplo. Né? Mas se existe eu desconheço. E se eu desconheço é porque não é comum, né? A gente está procurando aqui, ó, a questão está pedindo qual que é comum. Esses três aqui de cima são comuns. Tem também aqui o freio a ar, né? Porque aqui está falando do mecânico, o hidráulico, o hidrovácuo, tem o freio a ar. Agora, magnético, isso não é comum, não. Essa é a resposta, porque a questão está pedindo qual que não é um tipo de freio comum. Letra D de dado. Mais uma sobre sinalização viária. Qual o significado correto da placa R25A? R porque é uma placa de regulamentação. 25 que é a numeração sequencial dela. Começou com a 1 e essa aqui já é a 25, né? E A, meu amigo, quando tiver esse Azinho é porque é alguma coisa para a esquerda. Quando for um Bzinho aqui no final, depois do número da placa, vem um Bzinho, né? Ele vai até vir assim, ó, um Bzinho, é alguma coisa para a direita. Anota esse macete, lembra dele na hora da prova, hein? Vamos lá, aqui fala esquerda, aqui fala esquerda, aqui fala esquerda, aqui fala direita. Eu já vou eliminar, porque se é Azinho, eu sei que é para a esquerda. Está eliminada. Bora ver agora? Vire à esquerda.
Está dando uma ordem, é uma obrigação. Será que essa placa me obriga a virar à esquerda? Calma aí. Via lateral à esquerda. Via lateral à esquerda é quando nós temos uma via subindo e uma outra encontrando aqui lateralmente com ela à esquerda. Isso aqui você vai ver em placa de advertência. São aquelas placas que vêm nesse formato assim. Elas têm o fundo amarelo e o código delas começa com a letra A, porque é de advertência. Esse lance de vire, veja bem, vire à esquerda, exprime o sentido de obrigação. Ela está te obrigando, vire à esquerda. E quem obriga ou proíbe são placas de regulamentação, as placas que começam com o código R. Placas de advertência nunca obrigam nada. Então eu já vou descartar aqui, porque a letra A está muito mais a favor aqui para ser uma placa de regulamentação, né, gente? Curva à esquerda, olha, o avisar sobre uma curva à esquerda também é função da placa de regulamentação. Se tivesse esse mesmo sinal aqui, ó, dentro de uma placa de advertência, se eu falei regulamentação antes, desculpa, tá? É advertência aqui. Ela está meio torta aqui, mas vocês entenderam o que eu quis desenhar, né? Aí seria uma placa que começa com o código A, que é de advertência, e aí sim seria curva à esquerda, te avisando sobre a curva à esquerda. Mas aqui não. Aqui ela está te obrigando. Placas de regulamentação, que são as que têm formato circular, que começam com o código R, obrigam ou proíbe. Guarda isso. Beleza? Então, vire à esquerda, te obrigando. Ó. Essa é a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Sinalização viária. A placa R4A regulamenta o quê? Então, bora para o macetinho de novo. Quando aparece esse Azinho, é alguma coisa para a esquerda. Se fosse um Bzinho, seria alguma coisa para a direita. Como eu estou procurando alguma coisa para a esquerda, que é o que está aqui, eu já vou procurar aqui, direita, já eliminei. Ó. Ok? Então, olha lá, ela tem uma tarja transversal. Essa tarja transversal aqui, ela proíbe alguma coisa. Então, pode ser aqui. Aqui não é, porque aqui está falando de curva acentuada. A curva acentuada é curva perigosa. Quem avisa de curva perigosa são as placas de advertência, tá? Aquelas amarelas que tem um formato quadrado assim. Então já eliminei essa também. Proibido virar à esquerda. Exatamente, eu estou procurando alguma coisa para a esquerda. Ó. É essa mesmo, ela está proibindo alguma coisa para a esquerda. Essa é a resposta, a letra C. Direção defensiva. Ao transitar com a motocicleta sob chuva, adote postura defensiva, antecipando-se a situações de risco e freando bem antes do que seria o usual. Claro, porque pista molhada, mais espaço para parar. Já que a pista molhada aumenta a distância de parada. Acabei de falar, dei a resposta, né? Aumenta a distância de parada. Pista molhada aumenta a distância para você parar o veículo. Essa é a resposta. Distância de segmento, aumenta a distância de segmento. Olha, se você precisa de mais espaço para parar, você precisa aumentar a distância que você está seguindo alguém. Mas não é esse distância de segmento que encaixa aqui dentro. Se você pegar aqui distância de segmento e colocar aqui dentro e ler, ó, já que a pista molhada aumenta a distância de segmento. Não, a pista molhada não aumenta a distância de segmento. Por causa da pista molhada, eu tenho que aumentar a distância de segmento. Então, não encaixa, tá vendo? Distância de reação, mesma coisa. A pista molhada aumenta a distância de reação? Não, o tempo para você reagir não muda em relação à pista molhada. Reação é o tempo que você viu o perigo e levou o pé no freio. Isso tanto com a pista seca ou molhada não vai mudar. Isso muda conforme a sua condição, condutor. Se você estiver cansado, aí a distância, o tempo de reação aumenta. Tá preocupado, disperso com atenção em outras coisas, o tempo de reação aumenta. Agora, pista molhada ou seca não interfere no tempo de reação do motorista, tá? Todas estão corretas? Não, não estão todas corretas, não. Só a letra A mesmo que encaixa aqui. Direção defensiva é o tema dessa questão. Ela está relacionada ao condutor, está relacionada ao condutor e é uma situação que pode propiciar sinistros de trânsito. Sinistros são acidentes, né? Uma forma chique, bacana, que o Código de Trânsito agora arranjou de se referir a acidentes. Então, está relacionado ao condutor. E é uma situação que pode
propiciar, ou seja, levar ao acontecimento, à ocorrência de sinistro de trânsito. Condição insegura. O que é uma condição insegura? Uma pista cheia de buraco, chuva forte, um motorista com pouca habilidade, ou um motorista muito cansado, ou sob o uso de álcool, né? E são condições inseguras. Então veja que o condutor também ele pode entrar dentro de condição insegura, mas ele é uma das condições inseguras. A mesma explicação vale para a condição adversa. Inclusive, condição adversa é uma condição insegura. Uma condição adversa é uma condição insegura. Por exemplo, chuva forte. É uma condição adversa. Uma adversidade pode acontecer enquanto você está dirigindo. Torna-se perigoso, inseguro? Sim, se você não souber lidar com isso aí. O veículo apresentou um problema mecânico. É uma condição adversa. Pode virar uma condição insegura? Pode. Então essas duas são amiguinhas. Para uma ser a resposta, a outra também tem que ser. Não pode ter duas, né? Aliás, até pode, porque aqui estão todas, né? Até poderia. Mas aí veja aqui, na letra C a gente chega assim, ato inseguro. Ato é uma ação. Uma ação, uma atitude. E quem é que pratica ação, atitude no trânsito? Esse bacaninha aqui, o condutor. Então, quando a gente fala condutor e ato inseguro, tem relação direta, não tem essa relação indireta, igual acontece na letra A e B. Questãozinha que leva muitas pessoas a marcarem a letra D, até por questão do macetinho dos 80%, onde eu digo que quando tem esse todas aí, é 80% de chance dessa ser a resposta, imagina até que você tenha marcado essa por isso, mas nesse caso foi uma pegadinha do Detran, questãozinha tinhosa, anota aí, ato inseguro, está relacionado ao condutor. Letra C, a resposta. Mais um aí de direção defensiva, assinale a incorreta. O ato de dirigir é sempre dinâmico, onde as situações modificam-se constantemente. Esse sempre é uma casca de banana. Quando tem casca de banana, é 90% de chance dessa alternativa ser errada. E se ela for errada, ela vai ser a resposta, porque eu estou procurando a incorreta, não é? Só que 90% não é 100%. Então fique ligado nisso. Apesar dessa dica da casca de banana te ajudar em 9 de cada 10 vezes que você aplica, vai ter aquela uma vez que não vai funcionar. E nesse caso que não funcionou, tá? Porque o ato de dirigir é dinâmico. O que é dinâmico? Muda. Não é sempre igual. Você vai pegar o seu carro agora, vai sair da garagem da sua casa, vai até o seu trabalho, você vai encontrar situações no trânsito. Um pedestre, um ciclista, motociclistas, carros, caminhões, semáforo aberto, semáforo fechado, trânsito congestionado, trânsito livre, chuva, sol. Amanhã já vai ser diferente. O percurso é o mesmo, mas o que acontece no percurso muda. Então ele é dinâmico. Por isso que ele fala que modificam-se e modificam-se mesmo. O ato de dirigir é dinâmico, ele muda. Isso aqui é verdade. Eu estou procurando a incorreta, essa não pode ser a resposta. Letra B. Automatismos são reflexos adquiridos na prática da direção veicular. Isso, quando a gente está dirigindo, a gente desenvolve ele reflexo. O que é reflexo? São coisas que a gente faz sem perceber. Né? Reflexo mesmo. A mãozinha já vai, faz, o pezinho já vai, faz. Tem automatismos que são corretos, tem outros que são incorretos, por isso que é bom a gente se policiar. Na autoescola o instrutor ensina, ó, isso é incorreto, vamos abandonar isso. Opa, esse aqui é correto, vamos praticar mais esse. Porque quando você pratica o correto, aquilo vira um reflexo, fica automático e você passa a fazer certo sem perceber. Automaticamente, ou ao contrário disso, né? Se você relaxa e começa a fazer coisas incorretas, com o tempo aquilo vira reflexo, habitua e você faz sem perceber o incorreto. Isso aqui é verdade, tá? São reflexos adquiridos na prática da direção. Na letra C, automatismos são gestos e ações efetuados pelo condutor de forma inconsciente, exatamente inconsciente, sem perceber. De tanto ele fazer, virou um reflexo, aquilo é automático, ele faz sem perceber. E isso também é verdade. Lembre-se que eu estou procurando a incorreta, hein? Letra D, a força centrípeta tende a jogar o veículo para fora da curva. Aí tem gente que fica em dúvida. Vamos lá. Nós temos dois tipos de força, a centrípeta e a centrífuga. Vou escrever a outra aqui, ó. Centrífuga. Eu peço para você prestar atenção no finalzinho. Aqui é peta.
de chupeta. Centrípeta. Aqui é centrífuga. Fuga. Fuga é fugir. Fugir é para fora. Ninguém foge para dentro. Então, o fuga é que joga para fora. O peta joga para dentro. Ok? Então, lembre-se, aqui está falando que o centrípeta joga para fora. Mentira, o professor falou que o que joga para fora é o fuga. Aqui, ó, o fuga, de fugir. Então, eu já descobri que aqui não é a verdadeira, eu estou procurando a incorreta. Essa é a resposta. Mais um aí de conceitos e definições. O condutor imobiliza o seu veículo à porta de um pet shop, enquanto aguarda o funcionário da loja colocar o seu cãozinho no banco de trás. O seu cãozinho estava lá fazendo uma poda, tomando um banho. Aí você chegou, estacionou ali, imobilizou o veículo na porta do pet shop. E aí, imediatamente, o funcionário da loja já chegou, prendeu ali, né, naquela gaiolinha, no cinto de trás ali do banco. Acabou de prender, saiu e tal. Podemos dizer que esse veículo está o quê? Parado, estacionado, imobilização de emergência ou interrupção de marcha. Interrupção de marcha é quando o trânsito para. O semáforo fechou, o pedestre atravessou na frente. Não é o caso. Imobilização de emergência é quando tem uma pane mecânica, aconteceu um acidente. Não é o caso. Ele está parado ou estacionado? Muitas pessoas vão entender que nesse caso ele está só parado, está só embarcando ali o cãozinho. Mas não é, gente. Embarque é de pessoas. Embarque e desembarque só acontece com pessoas. Com animal é carga e descarga. E carga e descarga é considerado estacionamento. Ah, professor, mas o meu cãozinho é uma carga? Pois é uma carga. Para o Código de Trânsito Brasileiro ele é uma carga. E o problema é que normalmente a gente pensa o cãozinho, né? Aqui o Detran, inclusive, te induziu a isso, a pensar o cãozinho, o seu petzinho. Mas imagina um caminhão de boi. Ou cheio de cavalos ali dentro. Aquilo é a operação de carga e descarga. Então o animal não entra na parada, porque o animal entra em operação de carga e descarga. E a operação de carga e descarga é estacionamento. Guarda isso, hein? Mais um de primeiros socorros. Qual é a prioridade ao socorrer uma vítima de sinistro de trânsito? Sinistro é a forma chique de chamar os acidentes agora, né? Já acostumaram com isso. Prioridade, gente, é aquilo que a gente tem que observar primeiro, ou fazer primeiro. Prioridade, vem de primeiro. Sinalizar o local e chamar o resgate. Isso é prioridade? Eu penso que sim, é uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, né? Se não a primeira, sinalizar o local e chamar o resgate. Vamos ver, vamos botar essa aqui como certa. Constatar e imobilizar possíveis fraturas. Olha, entre verificar se a vítima tem uma fratura, um osso quebrado, e imobilizar aquele osso quebrado, e sinalizar o local e chamar o resgate, qual das duas você acha que tem que fazer primeiro? É a de cima, não é? A letra A. E aqui está falando de prioridade é o que vem primeiro, então eu já eliminei. Entre A e B eu fiquei com a A. Vamos ver a C. Verificar o estado de choque e controlá-lo, caso haja. Estado de choque é uma das situações que a gente precisa agir em caso de primeiros socorros. Não vou entrar no detalhe aqui porque não é o cerne da questão. Mas entre verificar o estado de choque e controlá-lo e sinalizar o local e chamar o resgate, qual que vocês fazem primeiro? Letra A de novo, né? Então a letra C está eliminada. Transportar a vítima para o hospital mais próximo. Isso nem é procedimento adequado, né? A gente não deve trazer, remover vítima do local do acidente. Então isso aqui está fora também. Sobrou para a gente. Letra A. Sinalizar o local e chamar o resgate é sempre as primeiras ações a serem realizadas em caso de prestação de socorro sinistro de trânsito. Anota isso aí. Mais um de meio ambiente. A educação para o trânsito é um direito de todos. Ok. E tem por finalidade primordial, ou seja, principal, importante, relevante, o quê? A formação dos infratores contumazes. Formar infrator. Quem quer formar infrator? Ninguém quer formar infrator. A gente quer formar condutores, bons condutores, né? E aqui ainda fala contumazes, que é uma palavra estranha para a maioria das pessoas. Contumaz é recorrente, que está sempre fazendo aquilo ali. Habitual, pode ser assim, ficaria mais fácil, né? Obviamente não é. A educação para o trânsito não tem por finalidade formar infratores, muito menos infratores habituais, recorrentes, que estão sempre fazendo aquilo. Letra B, reciclar os trabalhadores da área de trânsito. Nós temos vários personagens aí trabalhando no trânsito, né? Agentes de trânsito, engenheiros, muita gente, policiais, quem está fiscalizando,
quem está ali cuidando da operação do trânsito. Tem muita coisa. Inclusive instrutores, né, que formam condutores, mas não é. A educação para o trânsito não tem como finalidade primordial reciclar trabalhadores da área de trânsito, não. Não é. Seria, então, educar o comportamento dos condutores e pedestres. Opa, aqui tá bacana, hein? Educar o comportamento dos condutores e pedestres. Para que haja respeito e cidadania no trânsito. Ó, ficou lindo o negócio. Não ficou até poético? Certamente vai ser essa a resposta. Segura aí. Vamos analisar a última ainda. Treinar candidatos para obter a Carteira Nacional de Habilitação? Não. Isso não é finalidade primordial, não. Dentro da formação de candidatos à habilitação, existe sim a educação para o trânsito. Mas não é só isso. Tem todo um conteúdo, inclusive é o que você está estudando aqui agora para conseguir passar nessa prova teórica. Não é finalidade primordial, não. Tá? Então, pode descartar. A resposta é a letra C. Agora, presta atenção no macete, hein? Nessa questão, caso você tenha ficado com dúvida em qual seria a resposta, vamos supor que você está fazendo essa prova aqui sozinho, não está tendo a minha ajuda, e tivesse que chutar, em qual que você chutaria? A, B, C ou D? Chuta na C, sabe por quê? Porque aqui dá para aplicar a técnica do elefantinho. Elefantinho. Que técnica é essa, professor? Uma técnica muito legal, que quando você perceber ela na alternativa, numa das alternativas, é 80% de chance de ser a resposta. Que é aquela alternativa que destacadamente ela é muito maior do que as outras. É o elefantinho, é o bicho grande no meio dos outros, né? Veja que a letra A teve aqui, ó, meia linha de frase aqui. Na letra B, meia linha. Na letra D, meia linha. Olha a letra C, uma linha inteira e meia. Olha o elefantinho aqui, achei ele. Quando tiver esse tipo de situação na questão, é 80% do elefantinho ser a resposta. Então, anota mais essa dica, esse macete aí, hein?